Então, gente, continuando aqui, no último vídeo a gente viu o impacto aí da tributação sobre o bem-estar em determinado mercado e viu que isso gera peso morto, né? Perda de bem-estar, perda de excedente total, variação negativa no excedente total. Aí, se esse é o impacto da tributação, agora vamos ver o contrário da tributação. Vamos dizer que houvesse subsídio, ou seja, o governo pagar parte do preço do produto para os consumidores comprarem o produto mais barato, né? Mas então, vamos considerar o mesmo mercado de antes, tá? Então, mesma demanda, mesma oferta, para achar o equilíbrio só igualar a demanda inversa com a oferta inversa, a gente tem a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio. E, graficamente, a gente vai ter a nossa curva de demanda, a nossa curva de oferta, a definição do equilíbrio nesse mercado e o preço e a quantidade de equilíbrio, tá certo? E o excedente do consumidor, novamente, a área embaixo da curva de demanda e acima do preço. Então, base vezes altura dividido por 2, ou base vezes altura vezes meio, né? Que, de novo, mesma situação que a gente viu no vídeo anterior, 1.250. O excedente produtor também, o excedente total, 2.500, né? Sendo que o excedente produtor é a área embaixo do preço e acima da curva de oferta desse mercado, né? Mas agora, com o subsídio, o que acontece? Acontece que o preço mínimo cobrado pelos produtores passa a ser menor. Por quê? Porque agora o governo está pagando 20 de subsídio por unidade. Então, quem comprar esse produto vai pagar um preço, sendo que esse preço vai ser diminuído em 20, porque o governo vai pagar 20, né? No caso, paga o produtor para cobrar menos do consumidor, né? Então, o preço mínimo cobrado pelos produtores passa a ser Q menos 20, tá? Isso para Q maior ou igual a 20, né? Então a gente vai ter um deslocamento da curva de oferta, um aumento de oferta na economia graças ao subsídio. Mas aí foi o que a gente já falou em vídeos anteriores. Esse subsídio vem da onde? Vem da tributação, né? O governo, para conseguir dinheiro para pagar um subsídio, pagar parte do preço do produto, isso aí vem dos impostos que ele cobra em outro produto que a economia tende a comprar menos, né? E aí tem a questão que a gente já falou aí, lá na teoria do consumidor, a questão do governo ficar tributando, subsidiando, ele está deformando, distorcendo aí o comportamento dos consumidores, né? Mas enfim, esse é o novo preço mínimo cobrado pelos produtores, Q menos 20, tá? E aí só igualar o preço demandado com o preço ofertado, a nova curva de oferta, ela vai para baixo para a direita, ou seja, existe um aumento de oferta, né? E para achar o novo equilíbrio, que a gente já está vendo ali graficamente que o preço vai cair um pouquinho, a quantidade de equilíbrio vai aumentar um pouquinho, basicamente porque a oferta aumentou graças ao subsídio, que diminuiu o preço cobrado pelos produtores, né? Mas então, igualando o preço demandado com o preço ofertado, a gente vai ter um novo equilíbrio, que vai ser Q igual a 60, né? E por Q igual a 60, para uma quantidade produzida igual a 60, o que a gente tem? Que o preço demandado passa a ser 40. Mas por quê? Porque isso vem da demanda. A demanda inversa é 100 menos Q. Q igual a 60, então o preço demandado é 100 menos 60, que vai dar 40. O preço que os consumidores vão pagar por esse produto é 40, mas o preço que os produtores vão receber, eles estão recebendo esse 40 mais os 20 de subsídio, né? Então o preço que os ofertantes recebem por produzir 60 unidades do produto é 60, então eles recebem um preço maior, 60, né? E sendo assim, o que acontece? Acontece que agora o gráfico vai ficar colorido demais aqui, eu demarcar as áreas, né? Então tem que ficar atento. A gente tem que o excedente do consumidor agora passa a ser base vezes altura vezes meio, né? Dado que a gente tem um triângulo ali, né? Para facilitar as contas. Então a base é 60 menos 0, a altura é 100 menos 40, que vai dar 60 também. Então é 60 vezes 60, 3.600 vezes meio, 1.800. O excedente do consumidor após o subsídio do governo passa a ser essa área aqui, né? Maior do que antes, né? E
O excedente do produtor, agora que vai ficar sujo aí o gráfico, né? Começa a ficar sujo. E o excedente do produtor é a mesma coisa, base vezes altura vezes meio, onde a base é 60 menos 0, a altura é 60 menos 0. Os produtores não recebem 40, recebem 60. A diferença é o subsídio que o governo está dando. E a questão é de onde que vem esse subsídio? Vem de outros produtos que a economia vai deixar de consumir, porque o governo está cobrando imposto, né? Mas, enfim, o excedente do produtor é essa área aqui. E há uma área de sobreposição dos dois excedentes, nada impossível, é graças ao subsídio do governo. Agora tem área aí que produtor e consumidor vai estar ganhando ao mesmo tempo, mas como é que isso é possível? Porque a gente vai ter o excedente do governo também. E qual vai ser o excedente do governo? Agora o excedente do governo é menos 20 que ele está pagando de subsídio, vezes a área desse retângulo todo aí, entre 60 menos 40 de altura e 60 menos 0, todo esse retângulo aí fica sendo o excedente do governo, e é algo negativo, é prejuízo. O governo está perdendo dinheiro ao subsidiar esse produto, né? E sendo assim, o excedente do governo é toda essa área aqui, né? Passou por cima do ponto de equilíbrio inicial ali, né? Toda essa área aqui fica sendo excedente do governo e é negativo, menos 1.200. E aí, de novo, a gente, considerando o excedente total, somando o excedente do consumidor, do produtor e do governo, o excedente total, nesse caso, por um acaso, né, fica sendo 2.400, sendo que 2.400 é menor que 2.500. Ou seja, houve variação negativa do excedente total, ou seja, houve criação de peso morto. Mas aí você diz, pô, como que pode ter criação de peso morto se o consumidor está ganhando, o produtor está ganhando? Qual é o peso morto? Primeiro, eles estão ganhando algo que o governo está perdendo, mas o governo está perdendo mais do que produtores e consumidores estão ganhando. E o peso morto pode ser medido, pode ser visto graficamente, como esse triângulozinho aqui. Se você voltar lá no excedente do consumidor, é esse triângulo, olha lá, ele não passa pelo equilíbrio. O excedente do produtor é esse triângulo aqui, esse triângulozão vermelho. O excedente do governo negativo todo vai ser esse quadradão, vai ser esse retângulo todo aí, né? Sendo que o excedente do governo vai passar por esse ponto, para essa área que está com o ponto de equilíbrio E, né? E isso aí produtor e consumidor não ganha, ou seja, excedente do governo é essa área toda, e sendo assim, o peso morto criado é a área desse triângulo aí, tá certo? Que fica sendo o peso morto, perda de bem-estar. A gente está pagando imposto para o governo subsidiar um produto. Tem produtor e consumidor que vai ganhar, só que o que o governo vai gastar é mais do que produtores e consumidores vão ganhar, né? E é basicamente custo de produção, né? Então o produtor não ganha o custo de produção, ele ganha além do custo. O custo ninguém ganha. E dito isso, é interessante, né? Você certamente vai pensar, não, ganha sim, porque vai gerar emprego, trabalhadores vão ganhar. Não, mas os trabalhadores já iriam ganhar produzindo alguma outra coisa. Eles estão produzindo isso, sendo que poderiam estar produzindo outra coisa, e ao produzir isso, as custas do governo está pagando para que consumidor e produtor ganhem, só que produtor e consumidor não ganham tudo que o governo gasta, né? Então, peso morto é esse triângulozinho aí, tá certo? Mas enfim, esse é o impacto do subsídio, cria peso morto também, tá bom? Além do que, tem que considerar, o subsídio vem da tributação do governo, né? O governo cria imposto aí para garantir condições mínimas de vida em sociedade, mas acaba piorando a condição de vida, né? Por exemplo, criando subsídios indevidos aí na economia, né? Mas enfim, vamos continuar. A gente viu tributação e subsídio, e inicialmente, há 2 vídeos atrás, a gente viu o caso da política estatal de preço mínimo, né? De preço máximo. Agora vamos ver o impacto de uma política contrária. O governo fazer uma política de preço mínimo. Digamos que o governo considere que em determinado mercado o preço está muito baixo, de tal forma que o produtor está ganhando muito pouco dinheiro e o governo quer que esses produtores ganhem mais, né? Bom, se está certo ou errado,
É questão até ideológica, né? Mas tá aí, os produtores estão ganhando uma certa quantidade de dinheiro, o governo diz que certos produtores da economia têm que ganhar mais do que estão ganhando, né? E ele pode, de um lado, dar um subsídio, acabamos de falar sobre isso, mas também ele pode fazer o quê? Pode fazer uma política de preço mínimo, fazer uma lei que obrigue o preço a subir, né? Mas isso vai dar um impacto, aí vamos falar sobre esse impacto agora, né? Então a gente tem o quê? A gente tem na economia um determinado mercado da economia, uma demanda de mercado de um lado, temos uma oferta de mercado do outro, e pela interação entre demandantes e ofertantes temos a definição do equilíbrio. E nesse equilíbrio é definido a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio, né? Mas digamos que o governo então considere que esse nível de preço está muito baixo, os produtores estão ganhando pouco, então ele quer que os produtores passem a ganhar mais, e para isso ele cria uma lei que determina que esse bem tem que ter um preço maior do que o preço de equilíbrio, né? E daí que isso aí vai gerar algumas consequências, né? Qual é a consequência? Primeiro, se o preço tem que ser maior do que o preço de equilíbrio, então de imediato a gente tem que, quem compra o produto vai querer comprar menos, e aí a gente já tem consumidores vão parar de comprar porque o preço encareceu, né? Então a quantidade demandada vai diminuir, né? E daí a gente tem um problema, o governo quer aumentar a renda dos produtores, então ele obrigou o preço a ficar mais caro, mas ficando mais caro, menos gente vai comprar, então acaba que o produtor vende um produto mais caro, só que ele vende menos quantidade, e principalmente o conjunto de produtores, né? E daí que tem produtor que quer vender esse produto a preços mais baixos, só que tem uma lei do governo que tem que estabelecer esse preço, não pode vender por menos do que esse preço, né? E sendo assim, só que uma unidade do produto será vendido, sendo que tem gente que quer produzir e vender por preço menor que isso. E aí, como resolver esse problema? Vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Mas de um lado, esse é uma parte do problema. Se o governo estabelecer uma política de preço mínimo, menos gente vai querer comprar. E de outro lado, com esse preço mínimo, por esse preço mínimo, tem gente que vai querer produzir muito mais. Quem produz quer produzir mais, e quem não produz vai querer passar a produzir também. E daí que a quantidade produzida vai se tornar enorme, vai se tornar Q2, né? E a gente já viu, vai surgir o excesso de oferta. Num livre mercado, a tendência seria a queda de preços em direção ao equilíbrio, o que levaria produtores a reduzir a quantidade produzida, compradores, consumidores a aumentar a quantidade demandada, e a economia iria para o ponto de equilíbrio, ao preço P estrela e quantidade Q estrela. Mas a lei do governo proíbe, né? Então o preço tem que ficar alto, e daí que a gente tem essa situação de excesso de demanda, excesso de oferta. A quantidade demandada vai ser pequena, a quantidade ofertada vai ser grande. E daí que é uma situação completamente insustentável. Como fazer para garantir a manutenção dessa política? O que a gente vai ver nos próximos vídeos. Só adiantando aqui, a gente vai ter o quê? A primeira medida que o governo vai ter que fazer paralelamente a essa política de preço mínimo é restringir a quantidade produzida, né? Limitar a produção. E como que ele vai fazer isso? Ele pode, ao fazer a lei de preço mínimo, ele também já vai determinar quem pode produzir, ele vai proibir pessoas de produzir, né? Ele vai dizer que para produzir tem que ter uma licença, um alvará, uma autorização especial, de tal forma que os produtores que produzem esse produto e vendam pelo preço PM sejam poucos, de tal forma que a quantidade produzida seja pouca, equivalente a Q1, e só sejam vendidos Q1 unidades desse produto na economia ao preço PM, tá? Preço mínimo, tá? Isso é uma solução, que a gente vai ver o impacto dela. Meio que já dá para fazer ideia, né? Mas tem uma outra solução. Seria o quê? Seria o governo comprar o excesso de produção. Então, fazendo o preço PM, os consumidores só vão comprar Q1 unidades do produto, ok. Só que os produtores vão querer produzir Q2 unidades do produto. Mas então a diferença de Q2 menos Q1, o governo compra isso tudo, né? E de novo, de onde que várias observações, né? Para que o governo compra? A rigor para jogar fora.
Muita gente vai falar, ele compra e dá para a população. Não, mas se ele der, mais ninguém compra, né? E aí ele vai ter que acabar tendo que comprar tudo. Então ele vai comprar essa produção a rigor para jogar fora, queimar, jogar no mar, destruir a produção. Isso é uma coisa. Outra coisa, de onde que vai vir o dinheiro do governo para realizar essa política, né? Ele cobra impostos de toda a economia, a rigor para preservar condições mínimas de vida em sociedade, e acaba que parte desses impostos ele utiliza para comprar um produto que ele quer garantir um preço alto, né? Mas enfim, são duas situações que a gente vai ver com relação a essa política de preço mínimo, mas vamos ver no próximo vídeo então. Valeu, tchau!